Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para o nosso canal e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou mostrar para você um conceito que vai mudar a forma de tratamento dessa síndrome que acarreta diversos problemas para as pessoas. Eu quero que você entenda profundamente como que a gente pode realmente ajudar nesses casos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Kim e eu ajudo você a tratar qualquer sintoma físico e emocional já numa primeira sessão, aumentando os seus atendimentos, lotando a sua agenda. E é isso que nós vamos fazer, porque nós vamos conseguir resultados efetivos. E esses vídeos estão aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais de como que a gente aplica o método Sysbill nos nossos pacientes, tá bom? Então, gente, o transtorno de ansiedade generalizada nada mais é do que um estado de ansiedade, né? E eu sempre gosto de dizer que a ansiedade está sempre alinhado a um medo. Sim, a ansiedade está sempre alinhada a um medo. Medo de errar, medo de perder, medo de abandono, medo de morte. E quando você experiencia essas situações de medo em várias áreas da sua vida, então, por exemplo, pode ser no seu ambiente social, no seu ambiente profissional, pode te gerar uma síndrome do pânico. Quando acontece isso, nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Porque em todos os aspectos ali da sua vida, você está sentindo uma ansiedade muito forte ou até mesmo uma síndrome do pânico, tá? Que nada mais é uma forma do seu organismo te proteger de alguma coisa que você tem medo, não é? Então, por exemplo, às vezes você tem um medo de errar, e aí você tenta, a qualquer custo, com estado ali de ansiedade, sempre ser uma pessoa perfeita. Então, ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, são diversas formas de causa ali de ansiedade que pode estimular em você as reações fisiológicas. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele vai basicamente incluir síndrome do pânico. Então, a pessoa vai ter um pânico muito grande em diversas situações do seu dia a dia. Fobia social, ela não consegue se socializar de jeito nenhum, né? Ela tem medo da sociedade. Transtornos compulsivos e obsessivos, né? A pessoa pode ter, inclusive, né, o transtorno alimentar, de querer comer muito, tá? Pode vir também de situações de estresse traumático. Então, tudo isso pode gerar nas pessoas essa síndrome, tá certo? E se você tiver algum desses sintomas, comenta aqui debaixo desse vídeo para a gente poder ir bater um papo e saber como que está atacando em você a sua ansiedade, tá? Quais são os principais sintomas, então, de uma pessoa que tem o TAG? Então, geralmente, é uma ansiedade muito excessiva e persistente. A pessoa, sabe, o dia todo ela fica no estado de ansiedade. A respiração sempre curta, sabe? Às vezes a mão sempre suando, o corpo em suor, porque ela está em um estado de simpaticotonia. O sistema nervoso simpático dela está atuando com muita intensidade, modificando o seu corpo, batimento cardíaco, muitas vezes aperto no peito, irritabilidade emocional. A pessoa sente que ela está no limite, sabe quando você está estourando e assim, às vezes você quer ficar mais calmo, mas você não consegue, né? Cansaço extremamente fácil, aquela pessoa que está esgotada, não consegue dormir direito, troca o dia pela noite. Então, às vezes, à noite, ela vai estar em estado de alerta, um alerta que vai fazer com que ela não consiga dormir e no outro dia vai dar uma sonolência, às vezes, em alguns momentos do dia. Então, essa pessoa, ela está tendo vários sintomas que estão nos dizendo o seguinte: nós do método Sysbill, a gente pensa assim, sempre no nosso sistema nervoso, e o quanto ele pode ser influenciado pelo nosso estresse. Então, o sistema nervoso simpático, que é o que está ligado ao estresse, nesses casos, ele está totalmente acionado. Então, a pessoa ela pode começar a perder a memória, principalmente de curto prazo. Sabe quando você está pensando, nossa, vou pegar um pão na cozinha, mas você chega na sala, você já nem lembra mais o que você foi fazer na cozinha? Exatamente isso que pode estar acontecendo nas pessoas, porque o corpo e a mente está com muito estresse, tá? Preocupação excessiva, dores musculares, dormência em algumas partes do nosso corpo, náuseas, dores musculares, sensação de morte, parece que vai morrer, parece que não sobra mais nenhum dia na vida.
Tudo isso são sintomas de quem tem o TAG, tá? Então, se você tem esses sintomas, fique alerta porque você pode estar sofrendo dessa síndrome, tá? Então, é muito importante realizar um tratamento que vá atuar na causa, tá? E qual que é o tratamento, Rodrigo? Muitas pessoas me perguntam, como que a gente faz para tratar isso? Geralmente, se faz o uso medicamentoso e a psicoterapia. E tudo bem, essa é a forma convencional de tratamento. Mas nós, que atuamos com o método Cisbio, nós vamos muito mais além. Nós vamos muito mais além. Porque eu acredito, com todas as minhas forças, que trabalhar processos no nosso organismo, trabalhar com pessoas, são coisas muito mais além do que isso. Eu preciso ajudar aquela pessoa a entender a causa daquela ansiedade. Eu preciso chegar na raiz do problema. E quando eu chego na raiz do problema, o tratamento fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Porque você consegue realizar uma ressignificação muito mais completa na pessoa. E é isso que eu acredito, que pessoas curam pessoas, que pessoas curadas curam pessoas. Então nós, terapeutas do método Cisbio, a gente sempre procura estar bem, para que a gente possa ajudar da melhor forma, da melhor maneira. E a gente consegue fazer isso chegando na causa. E a causa, obviamente, ela é multifatorial, tem várias possibilidades. Como eu já disse para você, mas a base é o medo. Então, é um medo de crítica, é um medo de abandono, é um medo de doença, é um medo de morte, é um medo de errar, é um medo de perder, é um medo de fracassar, é um medo de não conseguir estar realizando as coisas, é um medo do que pode acontecer. Quais são os seus medos? E todos esses medos, eles vêm de experiências que você viveu na sua infância, na gestação. Sim, a gestação pode transmitir para o bebê, através dos hormônios que a mãe libera, das substâncias químicas que a mãe libera, para os filhos, esse medo experienciado naquela situação. Histórias de famílias, pessoas da família que sofrem com medo. Tudo isso pode influenciar a pessoa a ter esta percepção. Eu quero que você entenda isso porque é um conceito muito importante. Todo terapeuta tem que entender este processo, que é o quê? As experiências que nós vivemos. Pode ser um trauma. Por exemplo, você viu um acidente de uma pessoa, né, que quase morreu e a partir daquele momento você gravou. Isso é um trauma, né? Ou você pode também ter adquirido essa percepção, esse medo, essa insegurança, porque a sua criação foi assim: você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar, você não pode desapontar as pessoas, você não pode desapontar as pessoas, cuidado com o que os outros vão falar. E tudo isso pode ficar registrado na sua mente, sendo traumático ou sendo uma crença, algo que plantaram na sua mente, e vai fazer com que você simplesmente comece ali a sentir o seu estado de ansiedade. Então isso é muito importante, porque quando nós atuamos nesta causa, nessa raiz deste problema, o cérebro ele muda com muito mais facilidade. Quando nós entendemos todo o processo que gera uma ansiedade, o cérebro muda com muito mais facilidade. Então, assim, toda essa história do paciente, tudo que ele conta, tudo que ele viveu, tudo que ele experienciou, precisa ter uma metodologia que faça você chegar nisso, chegar neste processo, principalmente numa primeira sessão, né? É isso que ao longo dos meus 18 anos aí nesse momento desse vídeo, né, aos meus 18 anos de carreira, foi o que eu desenvolvi, né, essa habilidade em conseguir identificar na primeira sessão a dificuldade da pessoa e conseguir realizar um processo de ressignificação, conseguir ajudar a pessoa a mudar a sua mentalidade. Porque é isso que vai conectar a pessoa a um novo estado de identidade. Então pensa assim, a partir de um certo momento, você criou um estado de ansiedade. Né? Então, que pode ter começado com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e depois de viver várias experiências, o seu cérebro gerou um estado generalizado
de ansiedade. E aí é como se você vivesse em torno daquele medo, que pode ser um medo real, que são, por exemplo, nossa, eu tenho medo do meu pai, tenho medo do meu marido, tenho medo de uma pessoa que está aqui me assaltando nesse exato momento, ou um medo imaginário. Será que eu vou errar? Será que vai dar errado? Será que eu vou perder? São coisas que não estão acontecendo, mas que o seu cérebro, o seu subconsciente, identifica aquilo como real e que é perigoso e te dá um estado de antecipação. Então, quando você entende a origem deste processo, você realiza uma ressignificação, uma mudança de percepção, a pessoa ela consegue naturalmente passar por aquelas experiências e não disparar, né, o estado de ansiedade, porque este é o segredo. É você ter uma preocupação no que pode acontecer, mas não te disparar uma ansiedade. Você ter, às vezes, um receio do que vão falar de você, mas não te disparar a ansiedade, né? Mas por que dispara a ansiedade? Porque como é um conflito para o nosso paciente, como ele é uma coisa que eu desejo evitar, então, obviamente, o meu cérebro vai fazer de tudo para evitar aquele processo. Porque a nossa mente e o nosso corpo foi treinado a economizar energia e aumentar a nossa chance de sobrevivência. Então, se eu ficar ali num estado de alerta para que aquilo não aconteça, obviamente a minha chance de sobreviver vai ser maior. Porém, às vezes é só um estado de ansiedade de uma coisa que talvez nunca existiu. Então, quando nós atuamos com o método Cisbil, e é isso que eu passo, esse autoconhecimento para as pessoas, e espero que isso esteja ajudando você a entender a TAG de forma diferente hoje. Eu falei para você que eu queria te ajudar a olhar para isso de forma diferente, tá? Você vai encontrando o seu verdadeiro eu. Quando você vai limpando esses medos que estão enraizados na sua cabeça, você vai encontrando a sua verdadeira identidade. Você vai se conectando com o seu verdadeiro eu, que talvez seja um eu que não seja ligado a esse medo, que não seja ligado a essas situações que você já viveu na sua vida. Então, quando você conseguir entrar nesse estado de conexão profunda com o seu eu, obviamente você vai diminuir muito, 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 ou até mesmo eliminar esse estado de ansiedade. Rodrigo, mas me dá uma dica, né? Me fala alguma coisa, o que eu posso fazer? Olha, além de você realizar um tratamento, de você buscar um tratamento que seja realmente efetivo, né? Eu gosto sempre de pensar em duas coisas. Primeiro, quando começou a minha ansiedade? Né? Quando foi que começou? Foi na minha infância? Já nasci assim? Foi na minha adolescência? Foi a partir do momento que eu entrei na minha faculdade? Quando que foi que eu comecei a estar ansioso? Quando eu penso na época que eu comecei a ficar ansioso, eu começo a lembrar o que aconteceu. Se eu lembro às vezes o que aconteceu, ou pergunto para alguém que lembre do que aconteceu, fica mais fácil eu entender qual é a história que estava acontecendo e o que eu senti. E tudo isso facilita demais o processo de você mudar a sua mentalidade. Associado a isso, você tem que sempre fazer exercícios respiratórios. Você precisa aprender a respirar 3-5. O que é 3-5? 3 segundos puxando o ar pelo nariz e 5 ou 6 segundos soltando o ar pela boca. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. Se você conseguir esvaziar totalmente o seu pulmão, essa dica é de ouro, tá? Se você conseguir, e ensina isso para o seu paciente, se você é um terapeuta que está assistindo esse vídeo, se você conseguir esvaziar totalmente o seu pulmão, você melhora muito a sensação de falta de ar. Por quê? O paciente, quando está em crise de ansiedade, ele respira curto. Quando ele respira curto, ele não consegue esvaziar o gás carbônico que está no pulmão. E entra pouco oxigênio, porque a respiração é curta. Então dá aquela sensação de que não está entrando ar,
mas na verdade entra o ar, só que não entra a tanto de ar que nós precisamos para oxigenar o nosso corpo. Então, quando a pessoa começa a soltar o ar lentamente e até o final, sabe quando a gente expira? Até não soltar mais o ar, na hora que você puxar o ar, vai entrar um ar oxigenado. E suas células vão falar assim: uau, que bom, estou respirando. Essa é uma técnica fantástica para você sair da crise. Né? E você refletindo, cada vez, quanto mais conhecimento você tiver sobre a origem da sua ansiedade, obviamente, mais você vai conseguir lidar com essa diversidade e, obviamente, procurar uma terapia que ajude você a ressignificar tudo isso e, e tenho certeza que isso vai realmente mudar a forma como você vai interagir com o mundo, tá? E isso nós conseguimos muito bem utilizando o método Sysbill, tá bom? Se esse vídeo tocou você, eu tenho certeza que tiveram informações aqui que você não tinha, que você adquiriu esse conhecimento. Eu tenho certeza que se você gostou, curte aqui esse vídeo, porque isso ajuda a chegar em mais pessoas. E essa é a minha missão. Eu tenho uma missão de fazer com que o meu conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar essas pessoas. E você pode contribuir comigo curtindo esse vídeo e também compartilhando. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal que você vai receber todas as novidades.